Bom, pessoal, se tiver alguém vendo esse vídeo, né? Eu não sei. Esse vídeo, na verdade, nem pra ser assistido direito, né? Porque é um vídeo pra mim. E tanto faz se alguém assistir também, eu vou estar postando no meu canal, então tanto faz. Então, eu queria começar falando que letra de música ou desenho, qualquer coisa assim, a gente sabe que sempre que alguém escreve alguma coisa, tem algo por trás disso. Tem alguma coisa. E eu acho que eu sempre tive alguma coisa, mas eu nunca soube que coisa era essa. Talvez hoje, ainda hoje eu não saiba. Na verdade, hoje eu não sei ainda. E isso eu acho que importa, porque ajuda você a entender muitas coisas que aconteceram, que acontecem, né? Eu tô gravando esse vídeo. Não vai ser o primeiro, eu vou gravar outros depois. Tá travando aqui esse negócio. Eu vou gravar outros vídeos depois, continuando contando o que eu quero contar. Mas eu não sei nem por onde começar direito. E eu quero contar isso pra poder ver mais pra frente. Se tiver mais pra frente, vou pegar, assistir, pra eu entender e pra não esquecer também. Porque eu não quero esquecer de coisas ruins. Todo mundo quer esquecer das coisas ruins, mas eu quero lembrar delas também. Mas hoje mesmo eu tava mexendo em uns papéis, enquanto eles estão bem pra cá. E aí eu achei um documento meu de justamente do que eu vou falar, de 2023. E nesse documento tava escrito, né, que eu tinha entrado um documento de alta. Era um documento de alta da Santa Casa, de quando eu fui internado lá por overdose, porque eu tentei fazer algo, né? E tava escrito que minha mãe tava escrito assim no relato o que aconteceu. Tava escrito que minha mãe tinha me encontrado. Nossa, tá travando muito isso aqui, eu acho. Mas tava escrito que eu tinha me encontrado na cama, com vômito e comprimido pros lados. E eu não queria acordar. E tinha um monte de comprimido e vômito. E eu nem lembro disso. Eu lembro de um frame muito rápido. De quando o cara me pegou assim no colo e me levou, acho que, pro carro dele. Mas eu só lembro disso. Só lembro de eu estar no colo dele, com ele me segurando e me levando pra lá. Eu não lembro desse vômito. Não lembro de mais nada. Isso é muito estranho. É estranho não lembrar disso. E eu fiquei apagado por 3 dias lá. E eu acordei com uma sensação de bosta, porque eu acordei e estavam tirando um tubo lá do meu estômago, tirando pela boca. E tirando outro, que era o que eu tava usando pra mijar, né? Que tava lá dentro de mim também. Muito bizarro isso. Eu tinha 14 anos, eu tava pra fazer 15, porque foi no mês do meu aniversário. Isso, se eu não me engano. Foi bem no mês do meu aniversário. E o que aconteceu? Na época eu namorava uma pessoa. Namorava ela, só que eu tive que mudar de cidade. Aí eu mudei de cidade,
são cidades vizinhas, cidades próximas de cá, coisa de meia hora de uma cidade para outra. Mas relacionamento de distância, de qualquer forma, não dá muito certo. E a gente começou a ter um relacionamento à distância. Mas chegou um dia que ela mandou mensagem e ela falou que tinha, tinha me traído e falou que aquilo foi porque ela sentiu saudades de alguém com ela, ou coisa assim. E ela não se sentiu bem com isso, né? Ela falou pra mim, mas eu não me senti bem com isso, eu quero terminar. Mas eu falei, não, não termina, não termina, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas não teve jeito e ela terminou. E depois disso, todas as coisas foram pra baixo. Eu tenho 18 anos agora. Isso foi há 4 anos atrás. De 4 anos. É, 4. Quase 4. Foi 2023, eu tava com 14 ainda. E foi tudo de água pra baixo. Foi uma loucura muito grande daí. E isso é só o comecinho de tudo. E faz 6 minutos que isso daqui tá gravando. E eu realmente só o começo. Porque quando ela terminou comigo, sim, eu queria que ela terminasse comigo. Eu surtei completamente. Eu fiquei meses tentando contra a minha vida. Tanto que foi pouquinho tempo depois dela terminar, né? Foi tudo no mesmo mês que eu fui parar na Santa Casa. Foi muito bizarro também, porque eu tive esse surto, ele foi tão grande que antes de entrar em coma, eu tava tão convicto que eu ia realmente sair daqui, que eu ia morrer, que eu peguei uma maquininha e raspei o meu cabelo todo, eu fiquei careca. Não sei por que eu fiz isso, mano. Eu juro que eu não sei, eu acho que eu tava muito fora de mim, eu peguei e raspei o cabelo inteiro. E aí fui pro meu quarto, eu tava guardando já uns comprimidos, porque quando ela terminou e eu comecei a fazer essas coisas, comecei a me cortar também. E aí teve um episódio meu de quando me levaram pro CAPS. Foi horrível. E eu separei os comprimidos, fui guardando eles, e aí tomei tudo de uma vez, né? E aconteceu isso. Depois foram trocando a medicação, e trocando a medicação. E nossa, foi tantas vezes que eu tentei me matar que eu não sei nem como eu não consegui. Porque teve uma vez também que eu fugi, ainda nessa época, eu fugi aqui de Piracicaba e fui para São Pedro a pé, que é cerca de 30 e poucos quilômetros. Não foi até São Pedro. Saí aqui de Piracicaba, peguei a pista, fui andando até Águas de São Pedro. Levou mais ou menos 5 horas para eu chegar lá andando. Mas eu fui porque eu precisava ver essa minha ex. Eu precisava, eu não sei como, eu não conseguia de forma alguma viver sem ela. Por isso que eu tentei tantas vezes. E aí, indo pra lá, não deu certo. Chamaram, eu não sei, um conselho tutelar. Que eu fui pra Águas, aí consegui carona de um cara de moto, que eu lembro. E ele me levou pra São Pedro. E de São Pedro eu fui lá pra onde ela morava. E aí eu tentei falar com ela, mas não deu muito certo. Aí chamaram isso, aquilo, e me levaram pra cá de novo, pra Piracicaba.
Mas também já tentei me jogar na frente de um carro lá, mano. De um carro. E tinha um guarda civil. E eu lembro que eu também tentei pegar a porra da arma que fica na calça dele. Só que, claro, o negócio tem um. Eu não sabia, aliás. Mas tem uma cordinha ali que fica com a arma presa. Só por isso que eu não consegui. Mas eu sei que se eu tivesse conseguido, eu ia ter dado um tiro. Eu consegui encostar nela. Isso eu lembro. E eu lembro de quando eu tava no chão e tinha um carro vermelho buzinando pra mim. Mas eu tava em desespero. Eu continuei ali no chão até esse guarda tentar me tirar, no caso. Mas poderia falar aqui por um tempão de todas as vezes que eu tentei me matar. Mas ia demorar tanto pra esse vídeo acabar. Porque eu vivi isso, sei lá, por um bom tempo. Mas, quando fazia terapia, eu lembro da minha terapeuta ter dito que eu tava melhorando, eu tava me saindo bem. Mas o problema é que foi uma sequência absurda de coisas absurdas que eu fiz que, não sei, impactaram de certa forma. Porque teve um episódio meu que eu tentei ameaçar a minha mãe praticamente na cozinha. Eu acho que foi quando eu tava tentando fugir pelo telhado, se eu não me engano. E aí eu tentei algo ameaçando com uma coisa na mão, sabe? Uma faca, tá? Uma coisa. Vocês pensam que é uma arma, sei lá. E foi muito bizarro, porque eu lembro até que passou um tempinho, minha mãe falava que tinha receio de deixar eu com meus irmãos sozinho, porque eu não tava nada legal da cabeça. Nada. Ela tinha descoberto que ela tava grávida na época. E eu cheguei a colocar parafuso na escada pra eu tentar fugir pelo telhado. E caso não desse certo, ela pisasse ali no parafuso. E aí eu teria um tempo a mais. E dá uma pausa nesse vídeo. Acho que agora tá travando menos aqui o vídeo. Não tudo que eu tava falando. Aquilo tudo mexeu muito com a minha cabeça. Mexeu muito, muito mesmo. E bizarro que nessa época, foi a época que eu também acabei por sofrer um abuso. E se eu não tivesse mal como eu tava, eu acho que eu não teria o sofrido. Acho que ele não ia ter acontecido. Mas eu tava indo atrás de qualquer coisa. Qualquer coisa. Não sei, eu tava indo atrás de qualquer coisa. E eu me afastei de muita gente. Eu fiquei sem ter alguém do meu lado. Até porque aquela pessoa que estava do meu lado, eu considerava ela muito. E eu achava que não precisava ter tantos amigos assim. Se eu tinha aquela pessoa já. Eu tinha amigos assim. Mas não é a mesma coisa, entende? Não é. E eu também não era ciumento. Eu era até que tranquilo. Mas, bom, para começar, o que acabou ocorrendo foi uma traição da parte dela. E mesmo depois dela ter me traído, eu não queria que ela terminasse. E agora você pensa numa pessoa de 14 anos
que estava namorando, aí a pessoa foi lá, traiu, aí quis terminar, e você com uma dependência emocional forte não aceitou isso. E aí começou a ter uma série de episódios muito pá acontecendo. E passou um tempo e eu comecei a escrever um diário porque uma terapeuta me recomendou. E eu tenho esse diário até hoje. Eu vou mostrar ele aqui. Ele não tem muitas coisas escritas, ele tá bem acabado. Ele tá totalmente acabado. E tem... Nossa, onde que é o começo disso? Aqui. Ele tem duas páginas. Duas páginas. 4, 5, 6, 7, 8. Não são muitas. 9, 10, 11, 12, até porque ele é pequeno. Ó, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. E aí praticamente acabou. Depois de 22 páginas, eu escrevi do mês 10 até o mês 12 de 2023. Mas eu escrevi bem pouco. E eu escrevi um pouco do que estava acontecendo comigo naquela época. Acho que eu vou mostrar aqui um pouco se eu virar. Certo de eu mostrar a coisa virada. Mas aqui tem umas coisas escritas do que eu tava. De como eu tava. 30/10/2023. Comparação. Vício. Escrevendo vício, mano. Que isso. Mas é porque nessa época eu comecei a ver muita pornografia. Eita, pornografia e cigarro aqui. Vazio, medo do abandono, sentimentos intensos, sem vontade e mais umas coisas aqui. Era basicamente como eu tava. E esse vazio, eu senti ele durante todo o tempo. Desde quando ela terminou até hoje, eu sinto ele. E é inexplicável. Não é inexplicável, mas é absurdo. Porque é um vazio que você sente, eu pelo menos sinto aqui assim. E é muito bizarro. É às vezes a mesma coisa que eu sinto com a minha cabeça. Parece que não tem nada e eu preciso sentir alguma coisa aqui, mas eu não sinto, não tem nada. E aí quando eu sinto ele, eu fico tão agoniado. Eu fico com vontade de socar muito forte, de enfiar uma faca, enfiar alguma coisa, porque é muito forte. A mesma coisa, eu não sei porquê, mas isso acontece na minha cabeça também. Eu fico com vontade de bater. Isso parece coisa de louco, que caralho. Parece muito coisa de louco, mas talvez seja um pouquinho. Isso não é legal. Estou tentando, sei lá. Não sei o que eu tô tentando fazer. Aqui só tem coisa merda. Coisa de eu falando que vou me matar. Desenho aqui também. Praticamente isso. Mas isso de qualquer forma é um registro. É um registro de algo que eu vivi. E esse vídeo também que eu estou contando aqui. E como eu falei, eu não quero me esquecer. E esse vídeo vai ser o começo, porque eu estou contando o que aconteceu. Depois eu vou fazer outro vídeo e falando mais a fundo das sensações, enquanto eu só tô dando um relato das coisas. E só de 2023
3 por enquanto. Porque foi o que foi o mais tenso, né? Eu tive que ficar mudando de escola, tive afastamento da escola, eu fui parar no CAPS. Do CAPS me mandaram para outra terapia, me mandaram pra Anhanguera, né? Em Anhanguera você tem que ter uma coisa lá de terapia que você consegue fazer a sessão, né? Pagando ali acho que R$ 10. Só que tava. Não sei direito como funcionava na época também. Aí tava tão foda que aí conseguiram me colocar lá também, mesmo que eu não pagasse. Pra eu ter 2 terapias por semana, né? Só pra vocês verem como que tava feio o negócio. Minha mãe, ela queria me internar num hospital psiquiátrico de Sorocaba, se não me engano. E, mano, bizarro pensar que tudo isso aconteceu porque uma pessoa terminou com você. Uma pessoa falou, eu não quero mais namorar com você, eu não vou mais namorar com você. E isso te levou a fazer 1 bilhão de merdas. É, de lá pra cá, foi só de cá pra lá.